Olá pessoal da RGTech, estamos de volta aqui na nossa disciplina de estudos de impactos ambientais, tá? E hoje a gente vai para a nossa terceira e última videoaula da nossa disciplina, onde na videoaula de hoje a gente vai ver um pouco sobre o escopo do estudo de impacto ambiental. Então a gente vai ver aí pelo menos as partes mínimas que devem compor um estudo de impacto ambiental, e a gente vai fazer um pequeno destaque sobre cada uma delas, dizendo como que é feita, quais as características principais. E além disso também a gente vai ver no final da nossa videoaula uma parte sucinta falando sobre a audiência pública, tá? Que também pode ser vista aí como um dos capítulos de um processo de licenciamento ambiental juntamente com o estudo de impacto ambiental. Tudo bem? Então inicialmente, pessoal, a gente vai começar tentando entender o que seria o estudo de impacto ambiental, tá? Então o estudo de impacto ambiental nada mais é do que um mecanismo administrativo, tá, de característica preventiva e obrigatória, de planejamento para atividades que causem significativo impacto ambiental, visando a preservação da qualidade ambiental. Então nada mais é do que um documento, tá, um estudo pelo qual se vai fazer um planejamento, se vai fazer um detalhamento, se vai fazer uma caracterização daquela atividade que pode causar significativo impacto ambiental. Então isso é uma característica muito importante com relação aos estudos de impactos ambientais. Por quê? Porque eles vão dar uma noção de direção, de norte com relação àquela atividade. Então essencialmente o estudo de impacto ambiental ele vai ter caráter o quê? Preventivo e obrigatório. Preventivo no sentido de que? De listar, de descrever a atividade, de listar os impactos que serão causados por aquela atividade, de propor alternativas com relação à locação do empreendimento, a um outro tipo de alternativa tecnológica que pode ser utilizada no empreendimento. As proposições com relação ao que? A minimização dos impactos ambientais negativos. Então, todas essas características podem ser vistas dentro de um estudo de impacto ambiental, tudo bem? Então, basicamente, a Constituição Federal, no seu artigo 225, no seu parágrafo 1º, inciso 4º, ela diz o seguinte: exigir na forma da lei para instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental a qual se dará publicidade. Professor, não entendi nada desse texto. Basicamente é o seguinte, pessoal: o artigo 225, especificamente nesse parágrafo, nesse inciso, está dizendo que toda e qualquer atividade que seja potencialmente causadora de significativa degradação ambiental deve necessariamente ter um estudo prévio de impacto ambiental e terá que ser dado publicidade. O que é publicidade? É informar a população sobre esse estudo. As informações desse estudo deverá ser repassadas para a população para que ela tenha ciência sobre aquela atividade, tá? Então fica até uma dicasinha aqui para vocês, tá? Para vocês pesquisarem depois o que diz o artigo 225 da Constituição Federal, tá? Constituição de 88. Então isso já é uma pesquisazinha, dou até uma dica, é algo relacionado ao meio ambiente. E é uma das principais diretrizes com relação à legislação que a gente tem no meio ambiente, tudo bem? Então, mas o que seria um EIA? Aqui a gente vai falar aqui um pouquinho sobre algumas definições que alguns autores dão com relação ao estudo de impacto ambiental. Então, define EIA como uma atividade com o objetivo de o quê? De identificar e predizer um impacto ambiental no ambiente e na saúde pública, de propostas legislativas, programas de desenvolvimento e projetos. Então nada mais é do que uma atividade que visa identificar os impactos ambientais que serão pertinentes àquela atividade, seja no ambiente ou seja com relação à saúde pública, tá? Então também é interessante essa parte aqui do que ele fala em sua definição, que o estudo de impacto ambiental poderá o que? Interpretar e comunicar informações sobre os impactos ambientais. Então é o estudo de impacto que vai me propor o que? Fazer uma leitura geral com relação àquela atividade, em todos os aspectos relacionados ao que? Aos impactos ambientais. Então, o estudo de impacto ambiental visa, portanto, assegurar que os efeitos ambientais, sociais, políticos e econômicos sejam o que? Identificados e avaliados nas fases do empreendimento. Então esse estudo de impacto ambiental ele vai me permitir o que? Assegurar os efeitos ambientais, ou seja, estudar os efeitos ambientais que serão consequências em função daquela atividade. Sendo que todos esses efeitos, todos os fatores ambientais pertencentes àquela atividade serão identificados e avaliados nas fases do empreendimento, antes que decisões irrevogáveis sejam tomadas. Então, essa ideia, tá, pessoal? Esse texto nos traz aquela ideia inicial que a gente debateu, que o que?
que uma avaliação de impacto ambiental ela pode ser vista como um documento norteador, como um documento de planejamento daquela atividade. Então, o estudo de impacto ambiental pode me permitir conhecer situações daquele empreendimento, efeitos e impactos daquele empreendimento que podem ser suprimidos, que podem ser minimizados antes que sejam tomadas decisões irrevogáveis. Tudo bem? Então, basicamente, as características de um EIA, segundo Rosenberg, são as seguintes. Primeiro, ele é um estudo de curta a média duração. Professor, eles sempre serão de curta e média duração? Não. Então, pessoal, esse estudo nem sempre será de curta a média duração, tá? A gente vai ter esses casos especiais aí de grandes obras, de empreendimentos de maiores impactos ambientais a serem analisados. Então, eles podem sim ter uma duração aí um pouco mais prolongada com relação à elaboração desses estudos. Segunda característica básica, necessariamente, pessoal, um estudo de impacto ambiental ele deve ser composto por uma equipe multidisciplinar, que é uma equipe formada por vários profissionais. A gente vai detalhar um pouquinho isso mais na frente, tá? A importância dessa equipe multidisciplinar. Geralmente esse estudo ele cobre áreas geográficas extensas, envolvendo muitos pesquisadores, técnicos, entre outras pessoas, tá? Basicamente, pessoal, a unidade de planejamento territorial, unidade de planejamento ambiental é a bacia hidrográfica daquela região. Então, geralmente, quando se vai fazer esses estudos de impactos ambientais, quando se vai analisar a questão das áreas de influência, quando se vai analisar a área geográfica onde os impactos serão estendidos, geralmente se observa a área da bacia hidrográfica. Um quarto ponto, que esses estudos de impacto eles vão envolver vários níveis de atores, diversos atores que devem participar desse estudo de impacto ambiental. A saber que alguns deles, como por exemplo o governo, em qualquer nível de esfera, federal, municipal ou estadual, universidades podem participar da elaboração de estudos de impactos ambientais, firmas de consultoria também é um campo muito utilizado hoje, muito aberto com relação a elaboração desses estudos de impactos ambientais. Então, se a gente for perceber, ele vai envolver diversas pessoas com relação não só à elaboração, mas também a participação e a execução desse estudo de impacto ambiental. E uma quinta e última característica é que as informações que são produzidas nesse estudo de impacto ambiental, elas têm grande chance de serem utilizadas para a solução de questões ambientais. Então isso é uma informação muito importante, uma vez que, à medida em que é realizado o estudo de impacto ambiental, é possível que se tenha É possível que a gente tenha um elencar de várias soluções com relação àquele ambiente que está sendo estudado. Por quê? Porque o estudo de impacto me permite isso, me dá a chance de poder enxergar erros e propor soluções com relação a essas questões ambientais. Então, os componentes de um estudo de impacto ambiental. Então, segundo Jean, na execução de um estudo de impacto ambiental, basicamente 4 elementos são essenciais. A gente vai estar entendendo um pouco isso da seguinte maneira: à medida em que o estudo de impacto ambiental for elaborado, é preciso que se tente entender, na análise de determinado ambiente, as consequências e elementos essenciais que aqui incorporados nessa área estão, que serão colocados nesse estudo de impacto ambiental. É por isso que ele diz que existem pelo menos uns 4 elementos que são essenciais na execução desse estudo de impacto ambiental. Primeiro elemento. Então é preciso que se desenvolva um completo entendimento e uma clara definição da ação proposta. O que é isso? Para que a gente possa fazer um estudo de impacto ambiental de uma forma clara e precisa, é preciso que se entenda o que? É preciso que se entenda onde que será feito o empreendimento, o que será feito para aquela atividade, que tipos de materiais, ações ou recursos estarão envolvidos com relação àquela atividade, se existem maneiras diferentes de efetuar o propósito original. É por isso que alguns estudos de impactos ambientais eles contam aí com uma espécie de técnica que eles chamam de técnica LEAD, que é uma técnica que é utilizada geralmente por jornalistas, tá? Onde eles fazem o que? Aquelas perguntinhas: quem é, o que, onde, quando, para que depois na elaboração do corpo do texto eles saibam dizer como que será, por que será assim. Então essa técnica pode ser utilizada o que? Para uma definição geral com relação à atividade. Então, em um primeiro momento, para a gente começar a traçar aí as ações iniciais de um estudo de impacto ambiental, é preciso que a gente possa compreender todas essas partes. Tudo bem? No segundo momento, é preciso obter um completo entendimento do meio ambiente afetado.
É o que a gente já reforçou em videoaulas anteriores. Eu preciso entender aquele meio ambiente a ser afetado, os fatores ambientais que serão alterados, os impactos ambientais que serão consequência dessas ações, para que eu possa ter um completo entendimento daquela situação. Então, por exemplo, saber qual a natureza das características biofísicas e socioeconômicas que podem ser afetadas pela ação daquela atividade, em que amplitude alguns efeitos podem ser sentidos, quais os limites da área de trabalho. Tudo isso são situações que me permitem começar a ter uma visão do empreendimento e assim começar a tentar elaborar, digamos, ter umas ações iniciais, traçar um escopo inicial do estudo de impacto. Terceira parte, é preciso prever a implantação da ação proposta naquele local. Então é preciso que se entenda quais as consequências que se terá com a implantação da ação proposta naquele local daquele empreendimento e determinar os possíveis impactos nas características ambientais, quantificando essas mudanças sempre que possível. Nesses casos, uma análise interdisciplinar desses efeitos é recomendada, podendo-se dizer que ela é, no caso, obrigatória. Por quê? Porque é preciso que se avalie as consequências da implantação de determinada ação naquele local. É nessa etapa, pessoal, é que quando se vai avaliar, por exemplo, o aspecto locacional de uma atividade, com a avaliação dos impactos ambientais é permitido, por exemplo, se propor um novo local para aquele empreendimento. É por isso que é necessária essa análise interdisciplinar, para que se possam recomendar uma alternativa em função daquela ação ou de um impacto ambiental que foi identificado com relação àquele empreendimento. E um quarto momento diz que é necessário o quê? É necessário se apresentar os resultados do estudo, de maneira tal que a análise das prováveis consequências ambientais da ação proposta possam ser usadas no processo de decisão. Então é necessário que eu saiba identificar os resultados do estudo ambiental e, baseado com a avaliação que foi feita, baseado na listagem dos impactos, baseado na valoração dos impactos ambientais, a gente possa propor ações que visem ou mitigar ou maximizar os impactos, tá? Mitigar em caso de impactos negativos e maximizar com relação aos impactos positivos, tá? Tudo isso são o quê? São elementos que podem ser utilizados num processo de decisão daquele empreendimento, saber se ele pode ser viável ou não, baseado nas consequências e impactos ambientais inerentes à atividade, tá? Então aqui a gente diretamente vai tratar um pouco agora sobre o escopo do estudo de impacto ambiental, ou seja, o corpo que deve formar um estudo de impacto ambiental. Então, de acordo com a resolução 001 de 86, tá? Só uma ressalva, isso é uma resolução CONAMA. Então, de acordo com a resolução, o estudo de impacto ambiental deve ser realizado por uma equipe multidisciplinar habilitada, desenvolvendo no mínimo os seguintes conteúdos. Então, só reforçando essa parte da equipe multidisciplinar. O estudo de impacto ambiental ele deve contar com vários profissionais. Para quê? Para que esses profissionais, não só de forma isolada em suas áreas, mas também de forma coletiva, possam discutir as questões relacionadas àquela atividade, que eles possam discutir os impactos e ações que serão inerentes àquela atividade. Então, por exemplo, um estudo de uma grande rodovia, digamos aqui, eu vou citar alguns profissionais que são mínimos, não quer dizer que são só esses, mas podem sim ter mais profissionais. Então é preciso que se tenha um engenheiro civil, um topógrafo, um biólogo, dependendo do local, um engenheiro florestal, para que esses profissionais, não só de forma isolados, mas também que eles possam discutir entre eles as ações que serão geradas com relação àquela atividade. Lembrem do método ad hoc, que a gente falou que é a reunião de especialistas. Então basicamente seria isso. Essa equipe multidisciplinar é justamente para isso, para que a gente possa estar trabalhando com esses profissionais e eles possam, claro, de forma habilitada, propor ações, propor tomadas de decisões com relação ao empreendimento. Então, uma primeira parte, um primeiro capítulo do estudo de impacto ambiental é o capítulo que fala sobre informações gerais, tá? É uma parte do estudo de impacto ambiental que vai compreender a identificação do empreendedor, as informações gerais sobre o empreendimento, as atividades que devem ser desenvolvidas para aquele empreendimento, a localização, os objetivos, justificativa, etapas de implantação. Então notemos que nesse capítulo de informações gerais do estudo, a gente pode ter uma série de informações que vão me dar um norte com relação ao empreendimento. Então eu vou poder saber através desse capítulo quem é o dono, quem é o empreendedor daquele empreendimento. Eu vou poder saber algumas atividades que serão desenvolvidas, a localização do empreendimento.
Então é como se fosse um resumo da parte que fala do empreendimento e do empreendedor. Em alguns casos, pessoal, em alguns estudos, nesse capítulo também é colocado o que? A empresa que é responsável pelo estudo de impacto ambiental, tá? São colocados mapas de localização com relação ao empreendimento. Então, nesse capítulo também é permitido fazer essa observação. Então aqui a gente tem uma imagenzinha, tá? Com uma parte de um estudo ambiental, onde a gente está justamente falando um pouco sobre essa parte. A gente tem aqui a identificação do empreendedor, tá? Dizendo a sua responsabilidade, tá? E apresentando todas as características com relação a ele. A gente aqui tem o nome do empreendedor, o CNPJ, o endereço dele, telefone de contato, o seu representante legal. Mas professor, por que todas essas informações? Lembrem bem que esse estudo ele será submetido a um processo de licenciamento ambiental. E lá nessa fase de licenciamento ambiental, necessariamente o órgão ambiental precisa saber dessas informações do empreendedor. Então, no caso de uma dúvida, no caso do órgão ambiental querer um contato, essas informações vão servir para isso. E aqui também é a parte que a gente falou agora há pouco com relação ao representante legal responsável pelo estudo ambiental, tá? Então nessa parte a gente pode ter essas características aí, tá? E aqui também a gente terá algumas informações como nome, representante legal, endereço, CNPJ, telefone para contato, e-mail. Então todas elas são informações essenciais para que o órgão responsável depois possa analisar e possa saber onde buscar essas informações com relação ao empreendimento. E aqui no segundo momento a gente estava falando um pouco sobre o que? Sobre a localização desse empreendimento, tá? Então aqui a gente vai ter informações que me fazem o que? Uma descrição sucinta, uma síntese com relação à localização desse empreendimento. Então pessoal, nessa segunda parte, tá, do estudo de impacto ambiental, que vai tratar sobre a caracterização do empreendimento, na verdade a gente vai falar um pouco justamente sobre a atividade que vai ser desenvolvida quanto ao empreendimento. Então é nesse capítulo do estudo de impacto ambiental que deve ser feita a análise, tá, com relação ao que? As diversas fases da atividade, perdão. Então a gente vai analisar aí os aspectos com relação ao planejamento do projeto da atividade, a fase de implantação do empreendimento e a operação do mesmo. E em alguns casos excepcionais, pessoal, a gente também deve considerar a desativação, que são os casos aí com relação, por exemplo, a obras de construção de aterros sanitários, a obras de construção de usinas nucleares. Então, todos esses diversos tipos de atividade que se trabalha um pouco com relação a esses elementos, com relação a essas estruturas, devem também ser bastante repensados, tá? E uma segunda parte interessante desse capítulo, além de a gente fazer toda a descrição do empreendimento, além da gente fazer a descrição de todas as atividades com relação às fases do empreendimento, é importante também esclarecer o seguinte, que nessa fase a gente pode ter aí a proposição de alternativas com relação ao procedimento, com relação à atividade. É o caso, por exemplo, da gente propor dentro do estudo alternativas do tipo tecnológica ou alternativas do tipo locacionais. Então, por exemplo, como a gente falou, o estudo de impacto, a avaliação de impacto ambiental também pode ser vista como um instrumento de planejamento, como um instrumento norteador. Então, após a análise do conjunto, né, dos fatores ambientais, dos impactos ambientais e da atividade em si, a gente pode estar propondo, através desse estudo, melhorias, a gente pode estar propondo alternativas, visando justamente uma melhor qualidade ambiental. Tudo bem? Então, esse capítulo ele tem sua ressalva principalmente por conta dessas duas situações. Tudo bem? Então, aqui a gente vai para uma outra parte do estudo que é relacionada às áreas de influência, tá? As áreas de influência, pessoal, que nada mais são que os limites de área geográfica, onde se darão as ações, onde se darão os efeitos, os impactos relacionados ao empreendimento, tá? Então, basicamente, esses impactos podem ser diretos ou indiretos, tá? Então isso vai repercutir também com relação às áreas de influência, tá? Onde, por exemplo, a gente vai ter basicamente esses dois tipos aqui de áreas de influência, tá? A área de influência direta, tá? Aquelas em que os impactos ambientais se fazem sentir de forma direta, e as áreas de influências indiretas, tá? Então tudo isso pode ser abordado aí, pode ser estudado com relação à área onde se dará o estudo ambiental, onde será feito a descrição, a influência daquele projeto, tá? Alguns autores, pessoal, eles consideram também um terceiro tipo de área, tá? Que é a chamada área diretamente afetada,
Então é a área onde os aspectos se fazem melhor sentir, onde os impactos são mais diretamente sentidos do que propriamente a área de influência direta. Então, em alguns estudos ambientais, vocês não estranhem se tiverem acesso a esse terceiro tipo de área, tá? Mas basicamente o que é mais comum de se ver são esses dois tipos de área, a área de influência direta e a área de influência indireta, tá? Para que a gente possa ter uma noção maior com relação a esses tipos de área, tá? A gente tem aqui um mapa dando ênfase ao empreendimento, tá? No caso seria uma rodovia aqui no município de Paulistana, tá? Aqui a gente teria toda a área do município de Paulistana, onde a gente poderia citar como área de influência direta o que a gente poderia dizer que todo esse corpo estradal, tá? E citar como área de influência indireta todo o município de Paulistana. Notem que a definição dessa área de influência ela se faz o que em função dos impactos sentidos do empreendimento. Então a gente vai ter uma subjetividade com relação a esses impactos. Notemos o seguinte, que de repente os impactos diretos, os impactos melhor sentidos, poderiam estar aqui pegando todo o município de Paulistana. E aí, no caso, toda essa região de municípios vizinhos poderiam estar sentindo os impactos indiretos. Um exemplo seria, por exemplo, a melhoria das rodovias na região. Então, isso seria um impacto indireto que contribuiria para todos os municípios aqui na região. Então, de repente, essa área de influência indireta, que aqui a gente mostrou Paulistana, poderia estar sendo o quê? Poderia estar abordando todos esses outros municípios, Betânia, Acauã, Jacobina, Curral Novo. Então é importante definir a interpretação dos impactos, tá, frente à atividade. Por quê? Porque a área de influência ela vai ser definida também em função desses impactos, em função da influência da atividade com relação a toda a região, tudo bem? Então é uma observação muito importante que vocês devem prestar atenção com relação a isso. Em um quarto momento, a gente vai estar falando um pouco sobre o diagnóstico ambiental, tá? O diagnóstico que talvez seja uma das partes mais importantes do estudo de impacto ambiental. Por quê? Porque ele vai me fazer um retrato, ele vai me dar uma síntese com relação à qualidade ambiental daquele local onde será instalado o empreendimento. Então, esse diagnóstico ambiental ele deve ter o que? Ele deve ser um quadro sintético com as interações dos fatores ambientais, sejam eles físicos, biológicos ou socioeconômicos, e identificar as tendências evolutivas desses fatores ambientais. Então, em resumo, o diagnóstico ambiental ele vai me fazer o que? Vai me fazer uma apresentação da região, vai me fazer uma apresentação de todos os aspectos ambientais que vão estar envolvidos com relação àquela atividade. Então, é muito importante que a gente possa frisar isso, possa identificar esses fatores ambientais. É por isso que esses estudos ambientais, pessoal, contam com essa equipe multidisciplinar, para que todos possam fazer o que? Análise com relação ao que? Aos diversos fatores ambientais, tudo bem? Então tudo isso deve ser bastante refrisado. A gente vai dar uma passadinha aqui em alguns, considerando os 3 meios aí, tá? Então, meio físico, algumas das propriedades que podem ser analisadas no diagnóstico ambiental são análises de clima e condições meteorológicas, a questão da qualidade do ar, níveis de ruído com relação a uma atividade, por exemplo, obras de rodovia, obras em que se tem uma incidência de ruído muito grande, esse fator ambiental deve ser analisado, tá? Aspectos geológicos, aspectos geomorfológicos, recursos hídricos, tipos de solo. Então tudo isso deve ser observado com relação a esses fatores ambientais em um estudo de impacto ambiental. O capítulo de diagnóstico vai tratar muito sobre essa parte, tá? Meio biológico. O meio biológico vai estar ligado aí a questões com relação ao que? A toda a dinâmica biológica com relação ao meio em que vai ser estudado. Então podem ser analisados o que? Ecossistemas terrestres, ecossistemas aquáticos, ecossistemas de transição. Pode ser feito o que? Um inventário florestal, um inventário faunístico da região. Vai depender de acordo com a necessidade do estudo, de acordo com a necessidade ao qual a atividade vai passar a exercer. Tudo bem? E aí também por último a gente vai ter o que? A gente vai ter o meio antrópico, que também vai ser influenciado em função dessa nova necessidade ou desse novo empreendimento que deverá ser utilizado, tá? Então alguns dos aspectos que podem ser estudados no meio antrópico dentro do capítulo de diagnóstico, a gente está citando alguns deles aqui, por exemplo, a dinâmica populacional, analisar renda, analisar demografia, estrutura populacional,
fazer um estudo sobre o uso e ocupação do solo da região, saber as principais potencialidades com relação ao uso do solo da região, tá? O nível e qualidade de vida das pessoas, para que se possa ter noção do antes e o depois com relação à qualidade de vida, em detrimento da instalação daquele empreendimento, tá? Ou operação do empreendimento, estrutura produtiva, organização social, tá? Aqui a gente está citando alguns deles, tá, pessoal? Mas cada esfera ambiental, cada fator ambiental, seja ela no meio físico, no meio biológico ou no meio antrópico, ela tem suas particularidades que devem ser estudadas. A gente está citando só alguns deles, tá? Vai depender muito em função do que? Da necessidade do estudo de impacto ambiental, tá? Em uma quinta parte a gente vai ter o que? Análise dos impactos ambientais. Então esse capítulo também é muito importante, porque como a gente falou, é nessa parte que a gente vai ter toda a identificação, a valoração e a interpretação dos prováveis impactos ambientais que vão ocorrer em função daquela necessidade, em função do empreendimento a ser ali estudado. Então a identificação, a valoração e a interpretação desses impactos vai ser em função das diversas fases do empreendimento. Então esses impactos devem ser analisados na fase de planejamento, na fase de implantação e na fase de operação, e em alguns casos de desativação, tá? Então é o que a gente tinha falado antes. Toda análise de impacto deve cobrir as diversas fases do empreendimento, tá? Considerando os 3 meios que vão compor aquela situação, aquele empreendimento, não deixando de excluir nenhum, meio físico, meio biológico, meio antrópico. Então é necessário que a gente entenda a identificação, a valoração e a interpretação desses impactos. E como é que a gente vai fazer isso? Através daquelas metodologias que a gente falou de avaliação de impactos ambientais, tá? Na videoaula anterior. É através delas que a gente tem capacidade para fazer todo esse processo. E aqui vale uma ressalva, pessoal, que essa análise desses impactos, basicamente, ela deve ser feita sobre o que? Sobre 2 formas, tá? A primeira é o que? A primeira é uma síntese conclusiva dos impactos relevantes de cada fase do empreendimento, acompanhada das análises de suas interações. Então é preciso que se tenha uma síntese com relação ao que? A esses impactos de forma geral, para que eu possa entender que em cada fase a gente vai ter determinados impactos ambientais, tá? E uma segunda forma é a questão da descrição detalhada dos impactos em função do que? Em função dos meios. Então é preciso que eu entenda esses impactos de acordo com as diversas fases do empreendimento e que eu entenda esses impactos de acordo com o que? De acordo com os meios aos quais serão alterados. Então é preciso que a gente tenha muito essa visão diferenciada com relação ao que? Com relação à análise desses impactos ambientais, tá? Então nessa parte de avaliação, nesse capítulo específico do estudo de impacto, deverão ser mencionados o que? Os métodos de identificação dos impactos, as técnicas utilizadas para a previsão da magnitude e os critérios adotados para a interpretação e análise de suas interações. Como é que a gente vai fazer isso? De acordo com o que? De acordo com o tipo de estudo, de acordo com o fator ambiental que deve ser estudado. É por isso que cada método de avaliação tem o que? Tem suas vantagens e suas desvantagens. E aí a gente vai tentar afunilar a metodologia correta de acordo com a necessidade que a gente vai ter para o empreendimento ou para os fatores ambientais que devem ser estudados. Tudo bem? O próximo capítulo é com relação ao escopo desse estudo de impacto ambiental, fala com relação à proposição das medidas mitigadoras, tá? Essas medidas, elas visam o quê? Visam minimizar os impactos adversos ou os impactos negativos, tá? Então o que a gente tinha falado, impactos de ordem negativa, o estudo de impacto ambiental, ele tem que propor medidas que visem o quê? Que visem mitigá-los, que visem diminuí-los, ou que visem propor soluções para que possam se ter o quê? Para que se possa ter um melhor ordenamento daqueles impactos. Então essas medidas, elas devem compreender o que? A natureza das medidas. Então no capítulo de proposição de medidas mitigadoras, quando se vai fazer a proposição dessas medidas, deve-se dizer se essas medidas são do tipo preventivo ou corretivo, tá? Deve-se o que? Deve-se compreender a fase do empreendimento em que serão aplicadas, se será na fase de planejamento, se será na fase de projeto, se será na fase de implantação ou se será na fase de operação, o fator ambiental a que se destina aquela medida mitigadora, tá? Se é no meio físico, se é no meio biológico ou se é no meio antrópico, o prazo de permanência da aplicação daquela medida, se ela é temporária, se é por 2 meses, se é por 1 ano. Isso é importante para que a gente possa entender até que prazo esse impacto ambiental vai influenciar naquela atividade.
E também que se diga a responsabilidade com relação ao que? A implantação dessas medidas mitigadoras. Por muitas vezes, algumas empresas de consultoria, por exemplo, são contratadas para que façam essas medidas, para que executem essas medidas mitigadoras. Mas em outras situações, por exemplo, a responsabilidade é do empreendedor ou a responsabilidade é do órgão ambiental que deve fiscalizar essas ações. Então, nesse capítulo de proposição de medidas mitigadoras, tudo isso deve ser contemplado. Tudo bem? Em um próximo capítulo a gente vai estar aí falando do programa de acompanhamento e monitoramento dos impactos, tá? É um programa que visa o quê? Que visa estudar a evolução dos impactos positivos e negativos, tá? E incluí-los conforme o quê? Conforme a indicação e justificativa dos parâmetros analisados e a indicação e justificativa da rede de amostragem. Professor, como é que seria isso? O programa de acompanhamento ele serve para que a gente possa o quê? Para que a gente possa justamente acompanhar esses impactos. Lembrem que a gente evidenciou que os impactos negativos devem ser o quê? Devem ser mitigados, devem haver proposições para que seja feita a mitigação desses impactos, e os impactos positivos devem ser o quê? Devem ser potencializados. Então, esse programa visa justamente acompanhar essa dinâmica desses impactos, saber onde que deve ser mudado, o que deve ser mudado, que tipo de rede, o que seria essa rede de amostragem. É identificar todos os impactos e onde que podem ser ajustados, tá? Então, basicamente, esses são os dois elementos essenciais que devem conter os programas de acompanhamento e monitoramento dos impactos ambientais. Deve-se analisar a indicação e justificativa dos parâmetros analisados, selecionados para avaliação dos impactos. Então, eu devo entender e compreender que parâmetros são utilizados, que metodologia é utilizada na avaliação desses impactos, e a indicação e justificativa dessa rede de amostragem. Que impactos devem ser cobertos por esse programa de acompanhamento, por esse programa de monitoramento. Tudo bem? Então a gente vai fazer aqui algumas observações, pessoal, que são importantes com relação a todo esse processo do estudo de impacto ambiental, tá? Então, como a gente falou, o estudo de impacto ambiental deve ser realizado por técnicos habilitados. É o que a gente falou com relação à equipe multidisciplinar. Não basta somente a equipe ser diversa, multidisciplinar. Ela tem que ser habilitada para atuar frente ao quê? Frente àquele estudo de impacto ambiental. Então, além do estudo de impacto ambiental, a gente vai ter também aí o relatório de impacto ambiental, tá? Comumente chamado de RIMA. Então, todo estudo de impacto ambiental ele deve vir respectivamente acompanhado do seu RIMA, tá? O RIMA vai ser o relatório, vai ser o documento que deve ser feito, contendo, digamos que, uma explicação com relação aos impactos que serão sofridos em conta da atividade, aos fatores ambientais, aos impactos que serão gerados em função da atividade, aos fatores ambientais que serão alterados em função da atividade. Algumas pessoas tentam entender o RIMA como um resumo do EIA. Não compreendam dessa forma, tá? Até porque é um relatório. Na verdade, o RIMA ele deve conter informações de forma mais acessível, de formas mais fáceis, para que se entenda o potencial efetivo daquela atividade que vai ser implantada. Ele não deve ser necessariamente um resumo do EIA. Ele deve ser uma análise, digamos, mais simples, com mais gráficos, com mais imagens, até porque o RIMA ele vai ficar o que? Deve ficar a disponibilização do público, é o que a gente vai ver já, tá? Então, todas essas despesas relacionadas ao estudo de impacto ambiental e ao relatório de impacto ambiental, ela deve ser feita por quem? Pelo proponente do projeto. Então, é o proprietário, o proponente que tem que arcar com todos esses custos? Sim, é o proprietário que tem que arcar com todos os custos, tá? Isso está definido, está em legislação. Até porque é ele quem está propondo o projeto. Você somente atuará como um profissional que vai elaborar esse estudo de impacto ambiental e o seu respectivo relatório, tá? Mas todos os custos com relação à elaboração do estudo, com relação às visitas de campo, com relação a todo o material, tudo isso deve ser feito por quem? Pelo proprietário. E também as custos relacionados ao que? Ao licenciamento ambiental. Tudo bem? Então, vamos aqui tentar identificar basicamente duas diferenças com relação ao EIA e ao RIMA. O EIA, o estudo de impacto, ele procura o que? Apresentar aspectos positivos e negativos, analisando justamente a viabilidade ou não do empreendimento. Isso é muito importante, tá, pessoal? A questão da viabilidade ou não do empreendimento.
Porque o que acontece? De repente, o proprietário, o empreendedor, ele contrata e ele já imagina que você vai aprovar o projeto dele, quando na verdade não devia ser assim. O estudo de impacto, como a gente falou, ele é um elemento norteador. Ele deve, na verdade, dar um parecer final com relação à viabilidade ou não de um empreendimento. Então, o estudo de impacto ele deve conter todas essas informações com relação a esses aspectos, tá? O RIMA, o relatório de impacto ambiental, ele vai justamente o que? Tentar materializar esse estudo, tornando-o compreensível ao público. É como a gente já havia falado. A proposta do RIMA é justamente tentar tornar o EIA, o estudo de impacto, como um documento mais acessível ao público. É tanto que ao EIA é garantido o que a gente chama de sigilo industrial. Professor, o que é esse sigilo industrial? Então, basicamente, pessoal, o EIA, o estudo de impacto, ele vai pertencer a quem? Ele vai pertencer ao empreendedor, que é quem vai estar custeando os gastos, tá, desse estudo ambiental, de todas as dinâmicas, de todos os processos, exames, laudos, seja o que deva ser feito com relação ao estudo de impacto ambiental, e quem? E a empresa ou o órgão responsável por elaborar aquele estudo de impacto ambiental. Então, pessoal, esse sigilo industrial é garantido ao estudo de impacto justamente para preservar as informações, visto que o estudo de impacto ambiental vai conter informações acerca daquele empreendimento, inclusive com relação ao que? As suas ações, o processo produtivo, fonte de matérias-primas. Então, tudo isso deve ser integrado junto ao estudo de impacto ambiental. É por isso que ele detém esse sigilo industrial. Então, esse produto ele vai caber aí apenas, no caso, apenas ao empreendedor, ao órgão ambiental, ao qual vai analisar o estudo de impacto ambiental, e a equipe que irá elaborá-lo. Então ele vai se restringir a esses três atores. Ele pode ser, mas ele pode ser disponibilizado? Pode. Em uma necessidade especial, numa ocasião especial, esses atores, a ressalva de fornecê-lo, isso pode ser feito sim. Mas existe esse sigilo industrial com relação ao estudo de impacto. Já com relação ao RIMA, não. O RIMA ele é feito justamente, ele é fundamentado, ele é construído justamente para dar essa acessibilidade ao público. Então é por isso que ele é construído, para que se possa promover, no caso, as informações acerca da atividade e do fator ambiental que vai ser alterado, justamente pelas informações que vão conter o EIA. Tudo bem? Então a gente vai falar um pouquinho agora, tá, de um capítulo especial, uma das partes que pode contemplar o estudo de impacto ambiental, né? Uma das fases que podem entrar também com relação ao licenciamento ambiental, que é a audiência pública, tá, pessoal? Então a audiência pública ela é normatizada por força do artigo 225 da Constituição, e ele vem promover um respeito ao princípio da informação, no qual que a audiência pública ela serve basicamente para se dar publicidade ao estudo de impacto ambiental e as informações acerca daquele empreendimento. Então, em grande resumo, a audiência pública serve para que sejam discutidas as ações em função do empreendimento, que tomadas de decisão vão ser influenciadas pelo empreendimento, quais as medidas mitigadoras que o empreendimento vai adotar em frente aos impactos, apresentar para a população, a comunidade em geral, o que pode ser proposto, o que pode ser alterado, se ela concorda, se não concorda, por que não concorda. Então a audiência pública é uma espécie, digamos assim, de reunião entre entre o órgão ambiental, entre a comunidade em geral, a comunidade também afetada pelo empreendimento, tá? E os organizadores do estudo de impacto. Seria uma espécie de uma grande reunião onde esses atores iriam discutir a respeito de quê? Do estudo de impacto e da atividade ao qual está sendo analisada pelo estudo. Tudo bem? Então ela é fundamentada basicamente por essa resolução, tá? A resolução CONAMA número 9 de 87, tá? E ela também vem vinculada aí na resolução 001 de 86 do CONAMA. Especificamente, a audiência pública ela vem mais retratada aqui, ó. Nesta resolução 09 de 87, ela fala aí sobre diversos aspectos a respeito da audiência pública, dizendo critérios mínimos, quem pode, como é que deve acontecer. Então, serve até como pesquisa aí para vocês darem uma procurada depois lá com relação a esse tema, tá? Então, com relação à audiência pública, basicamente o que a gente vai elencar assim 3 itens que, digamos, sejam de extrema importância. O primeiro deles é o seguinte: a audiência pública ela pode ou não acontecer, tá? Não quer dizer que necessariamente ela sempre tenha que acontecer. E quando ela for solicitada, ela deve ser amplamente divulgada,
pelo DO. O que seria o DO? É o Diário Oficial, seja ele Diário Oficial da União, Diário Oficial do Estado ou Diário Oficial do município, e por um jornal de grande circulação. Professor, como é que é isso? Quando uma audiência pública for solicitada, necessariamente deve-se dar o que? Publicidade à ocorrência daquela audiência pública. Então, em um jornal de grande circulação e no Diário Oficial deve sair o que? Deve sair a comunicação daquela audiência pública, justamente para que se possa o que? Comunicar à sociedade em geral que naquela audiência pública, naquela data, vai ser o que? Vai ser discutida as relações com relação ao empreendimento que lá foi citado. Então é uma espécie de legitimar, de dar publicidade à população em geral sobre o que deve acontecer na audiência pública, tá? Um segundo aspecto, pessoal, é com relação ao que? Aos legitimados que podem requerer audiência pública. O que é isso? Quais são as pessoas que teoricamente podem pedir uma audiência pública? Então, primeiro, é o órgão competente para otorgar a licença, ou seja, o órgão ambiental responsável pela licença ambiental daquela atividade. Se o órgão ambiental, frente à atividade que vai ser desenvolvida, sentir que é necessário uma audiência pública para que se discuta as ações com relação ao empreendimento, com relação ao estudo ambiental, então este o poderá fazer. Então o órgão ambiental responsável, ele detém essa competência de poder, de poder requerer uma audiência pública, tá? O segundo caso, pessoal, é com relação ao que? Com relação à comunidade em geral. Então 50 ou mais cidadãos, pessoal, podem requerer o que? O órgão ambiental a realização de uma audiência pública. Então a população que se sentir prejudicada pelo desenvolvimento de uma atividade, pelo processo, digamos, pela notificação de uma determinada atividade, eles podem requerer sim uma audiência pública com relação ao que? Com relação ao empreendimento a ser desenvolvido. É uma espécie de que? De chamamento da comunidade para que possa debater os assuntos relacionados à atividade que pode ser desenvolvida naquela comunidade. Tudo bem? E em terceiro caso é quem? É o Ministério Público. O Ministério Público, sentindo necessidade em função também da atividade ou dos impactos que serão causados pela atividade, pode requerer uma audiência pública para que ocorra o que? A discussão a respeito do tema. Então, basicamente, são três esses os legitimados que podem requerer uma audiência pública. O órgão ambiental competente, tudo bem, é 50 ou mais cidadãos e o Ministério Público, tá? E o terceiro ponto que eu destaco aqui com relação ao que? Com relação à audiência pública, é que essa deve ser realizada em um local de fácil acesso, justamente para quê? Para que não se criem dificuldades com relação à população. A ideia de uma audiência pública é que justamente a comunidade participe em maior número efetivo, para que se possa discutir com maior evidência, com maior certeza, com a maior confiabilidade as questões inerentes ao que é aquela atividade. Então é por isso que uma audiência pública ela geralmente é realizada em associações, em centros comunitários ou então em locais desse tipo. Justamente para quê? Para que se tenha um fácil acesso da população à audiência pública, tá? Então uma última observação aqui muito importante, pessoal, tá? Quando requerida por algum dos legitimados, ou seja, pelo órgão ambiental competente, por 50 ou mais cidadãos ou pelo Ministério Público, a audiência pública ela deve ser realizada obrigatoriamente, ou seja, se um dos legitimados requerer audiência pública, ela obrigatoriamente tem que ocorrer. Caso ela não ocorra, a licença ambiental que pode ser expedida para aquela atividade, ela pode sofrer pena de nulidade, ou seja, caso tenha sido emitida algumas das licenças para determinada atividade e não ter se realizado a audiência pública, caso tenha sido requerida, aquela atividade pode ter sua licença ambiental nula. Então é muito importante isso. Caso algum dos requerentes possam requerer essa audiência, ela obrigatoriamente tem que acontecer, tudo bem? Então, pessoal, a gente vai finalizando aqui a nossa última videoaula, tá? A gente continua com os mesmos contatos aí para que a gente possa debater e discutir alguns assuntos. Se vocês sentirem dúvida em qualquer um dos assuntos ou curiosidade com relação a outros assuntos, em outros materiais, podem perguntar que a gente está aqui para isso, tudo bem? Valeu, até a próxima e estou torcendo por você. Até mais.